Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. É um privilégio para mim estar aqui com vocês. Amém? Conheço a grande maioria aqui e tenho muita alegria todas as vezes que eu penso em vocês. Obrigado, meu irmão. E eu estava orando sobre o que compartilhar com vocês nesse dia de celebração do que Deus fez. E eu estava pensando, o que é isso que Deus está fazendo? Então, enquanto eu pensava o que é que Deus está fazendo, me veio ao coração, na verdade vocês estão vivendo um segmento do destino que Deus tem para cada um de vocês. Vocês não estão vivendo o destino todo ainda, porque tem muito mais para frente. É um processo no qual vocês estão andando com Deus, se movendo em Deus, experimentando o que Deus tem para vocês. Mas esse é um segmento do destino que Deus chamou para vocês, para viverem. Eu creio que o pastor Paulo não imaginava, quando ele chegou ao seu coração o desejo de começar uma igreja, mas ali o pastor Paulo estava dando aquele passo para dentro do seu destino. E o Senhor não tinha um destino só para ele, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então ele tinha um destino para você. E ele deu esse passo, e você também se juntou nesse destino. E eu queria meditar alguma coisinha sobre o que acontece enquanto nós caminhamos nesse destino, coisas que acontecem com a nossa vida. E vamos examinar aqui um segmento do destino do nosso pai Abraão, do homem de fé, o nosso pai na fé, Abraão, para vermos como é que isso acontece. Desculpem. Porque na verdade nós chegamos pontos na nossa vida que nos identificam muito com Abraão. Pontos em que nós pensamos que parece que as promessas que Deus tem para o nosso destino, porque o nosso destino ele vem na forma de promessas. E à medida que nós vamos entrando nas promessas de Deus, o nosso destino vai se cumprindo. Ele vai se cumprindo e andando de passo em passo, de fé em fé, de glória em glória. Nós vamos cumprindo o nosso destino até aquele dia. Como Paulo disse, eu esquecendo das coisas que para trás ficam, eu caminho para o alvo, para alcançar o alvo da soberana vocação. Então nós também temos um alvo. Um destino é uma coisa que tem um começo e tem um fim. Quando você chega no fim, você chegou no fim do seu destino. Agora, veja bem, o teu destino, o meu destino, o destino de Abraão, não começou em nós. Ele começou no coração de Deus. Um dia Deus pensou em Abraão, um dia Deus pensou em você. Eu quero dizer para você nessa noite, você que está em casa nos ouvindo, você está sentado aqui com a gente, que você não é uma casualidade. Você não veio porque o seu pai e sua mãe queriam um bebê, queriam você. Você não veio também por casualidade, talvez nascendo quando não esperavam você. Há muitas vezes isso acontece. Você veio porque Deus tinha um propósito na eternidade. O nosso Deus é um Deus eterno. E Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E quando Ele pensou em você, Ele pensou na eternidade. E na eternidade Ele amou você e Ele deu um destino para você. Então quando você nasceu, você começou o seu destino. E o seu destino agora vai terminar até o dia em que você puder dizer que você correu a carreira e você venceu tudo que Deus tinha para você. Então nessa noite eu quero meditar com você, principalmente no aspecto de que chega um tempo às vezes na nossa caminhada, no nosso destino, em que nós quase que perdemos a esperança. Nós não perdemos a esperança, mas pelo menos eu posso dizer com certeza que a nossa esperança fica abalada. Às vezes tão abalada que nós pensamos em abandonar tudo, chutar o balde, como nós dizemos. Mas quando Deus tem um destino e nós nos posicionamos na presença dEle, não tem o que possa nos parar. Nada pode nos parar. Então eu quero meditar com vocês na pessoa do Abraão, lá no capítulo 15 do livro de Gênesis, do versículo 1. Quero ler alguns textos que estão aí. Aliás, eu vou ler até o 21. Não sei se o nosso irmão pode ir colocando o texto. Nós vamos ler do versículo 1 até capítulo 15, 1 a 21, que diz assim, presta bem atenção.
porque uma das coisas que acontece quando nós vamos meditar na palavra, vem muito ruído na nossa mente. A nossa mente é a nossa alma. Coisas começam a vir na nossa alma para distrair, para que a palavra não entre pelo nosso ouvido, passe pela nossa alma, que é a nossa decisão, as nossas emoções, as nossas vontades, e caia no coração, e a gente possa crer e a palavra frutifique. Amém? Então agora eu quero orar por você antes de começar. Pai, no nome de Jesus, eu sinto, Senhor, que a tua vontade nessa noite, Senhor, é abafar todo o ruído, Senhor, todo o ruído da alma, Senhor, toda preocupação, tudo aquilo que não vem de Ti. Senhor, agora nós declaramos os nossos corações abertos para Ti, Senhor. Amarramos e dizemos fora tudo que não vem do Senhor Jesus. Senhor, como a Tua palavra diz, trazemos cativo os nossos pensamentos aos Teus pés. E Senhor, estamos preparados para ouvir a Tua palavra no nome de Jesus. Então o texto do capítulo 15, versículo 1, começa dizendo assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduzindo-o até fora, lhe disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. E disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado para a justiça. E disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. E perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos os animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de fronte para a outra, mas não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. E ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passou entre aqueles pedaços. E naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o Egito, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cardomeu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Amém. Aí nos conta essa história, começando com uma frase bem peculiar. Aí no primeiro versículo diz assim: depois desses acontecimentos. Depois desses acontecimentos. Que acontecimentos? É a história que está atrás. A história que está atrás, lá no versículo 14, nos diz que Abraão tinha já se separado do seu sobrinho Ló, porque Deus tinha abençoado sobremaneira os dois, e a terra já não podia suportar os dois juntos. Então o Abraão disse: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Você conhece a história. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E o Ló
escolheu o caminho dele. E então o Abraão ficou na terra e começou a percorrer a terra. Houve uma guerra de 5 reis contra 4 reis. Os 4 reis venceram. E os 5 reis que foram os vencidos, no meio deles estava Ló, o sobrinho de Abraão. E foi levado cativo, ele, a sua casa, tudo que tinha. Então o Abraão, quando ouve essa notícia, ele junta 380 homens da sua casa, e mais alguns que se juntaram a ele, e ele sai para pelejar contra 4 exércitos. Imagine isso, 4 exércitos vencedores, poderosos, já tinham vencido 5 outros exércitos. E o Abraão sai contra eles e os vence. E então traz todo o despojo deles. E quando ele está saindo, de volta para voltar para sua casa, sai o sacerdote rei chamado Melquisedeque e o abençoa ali no deserto. Lhe dá pão e vinho, é como se servisse para ele uma santa ceia. E aí o Abraão, a Bíblia nos registra pela primeira vez que lhe deu o dízimo. E logo depois a história diz que sai também o rei de Sodoma e diz: me dá as pessoas e fica com tudo. E o Abraão diz: negativo, eu não vou ficar com nenhum cordão da tua sandália, para que você não diga eu enriqueci Abraão. Então Abraão, depois disso, o texto diz: e depois desses acontecimentos. Aí então entra Deus e a Bíblia nos diz: a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão. Ele disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Agora presta atenção nisso, você tem que entender isso. Nessa altura do campeonato, Abraão já tinha experimentado tanta coisa de Deus, já era um homem rico, muito rico, era um homem poderoso, valente, já era temido na terra. Então o seu destino estava indo muito bem, mas havia ainda uma parte muito importante do destino dele, que Deus tinha prometido para ele. Deus tinha dado promessas para ele. E se você começar a ler no capítulo 12 do livro de Gênesis, você vai ver que todas as coisas que Deus falou dali, do 12 até no texto em que nós estamos, foi através de promessas. Agora, quando Deus nos dá uma promessa, isso é uma coisa que exige 2 partes. Tem a parte de Deus que fez a promessa e que é poderoso para cumpri-la, mas tem a minha parte. Eu tenho que me posicionar para receber a parte do Senhor. E muitas vezes as promessas que Deus tem para a gente, na minha vida eu tenho tantas promessas, e eu fico muito triste quando penso nelas, que já passaram, não se cumpriram, porque eu não me posicionei, porque eu não assumi o lugar que eu teria que ter assumido, para que as promessas de Deus virassem realidade. E agora então aqui temos o Abraão, justamente nesse ponto. Então, no nosso destino, no destino dessa igreja, no seu destino pessoal, existem promessas que precisam virar realidade e que vão ser exatamente aquela parte do destino que Deus quer cumprir na vida de vocês. E esse destino que Deus quer cumprir na vida de vocês, ele foi planejado no coração de Deus. E Deus é poderoso para cumpri-lo. Mas nós temos que percorrer esse caminho, andar nesse caminho. E muitas vezes, pela nossa humanidade, parece que Deus não vai cumprir a promessa. Aqui está o Abraão fazendo isso. Aí ele chega para Deus e o Senhor diz para ele: o teu galardão será muito grande, eu sou teu escudo. E o Abraão diz para Deus: Senhor, o Senhor é o meu escudo. Legal, é o meu galardão, legal. Mas veja só, aquela parte da promessa que o Senhor vai fazer uma descendência muito grande de mim, eu não tenho herdeiro. Parece que a tua promessa para mim, parece que essa parte do meu destino não vai se cumprir, porque o meu herdeiro é um escravo nascido na minha casa, o Eliezer, meu escravo vai ser o meu herdeiro. Aí Deus diz aqui o texto, olha só o que acontece aqui. Deus diz: respondeu Abraão ao Senhor: o que virá me dar? Disse mais Abraão. E aí no versículo 6, aliás no versículo 4, nos diz:
A isto respondeu logo o Senhor. Isto é, depressa. Quando Abraão disse aquele negócio, Deus teve pressa e disse: para. Não é nada disso que você está pensando. O destino que eu te dei não inclui Eliezer o Damasceno como teu herdeiro, mas inclui alguém que saia de ti. Alguém que saia de ti. Então Deus começa a falar com Abraão. Ele vai dizendo algumas coisas importantes. Não será o teu herdeiro. Então ele diz, então conduziu-o para fora e disse: olha para as estrelas do céu e conta as estrelas, se é que o podes. Assim será a tua posteridade. Amados, nós chegamos certo tempo da nossa vida, muitas vezes na nossa vida, eu já cheguei muitas vezes nesse ponto da minha vida que parece que a coisa vai terminar, parece que não tem sequência, parece que parou. E aí a palavra de Deus para a gente é essa: sai para fora, sai da tua tenda e conta as estrelas. Quando parece que as promessas de Deus não vão se cumprir, nós temos que sair da nossa tenda e contar as estrelas. Agora nesse texto tem uma coisa interessante, porque vocês sabem quando que Deus mandou o Abraão sair lá da tenda que ele estava para fora e contar as estrelas? Sabe que horas que era isso? Se você for lá no versículo 12, porque Deus continua falando aí, no versículo 12 diz: ao pôr do sol caiu profundo sono Abraão, depois que ele tinha feito um sacrifício ao Senhor. Então Deus disse para ele contar as estrelas durante o dia. É simples você sair durante a noite e você olhar aquele céu estrelado e tal, mas outra coisa é você sair durante o dia para contar estrela quando você não vê estrela nenhuma. Então nós temos que contar estrelas. O que isso quer dizer? Nós temos que lembrar que ainda que não estejamos vendo, Deus é o Criador. E Deus criou as estrelas do nada, com uma palavra da sua boca. E assim, quando a palavra de Deus sai da boca dele, sobre mim e sobre você, quando ele pensou lá no seu coração, ele disse uma palavra e nós viemos ao mundo. Essa palavra é uma palavra criadora. Você é fruto de uma palavra criadora de Deus. E agora quando você chega num caminho que parece que não há mais caminho, como o povo de Israel chegou lá entre o exército do faraó e o mar vermelho, não havia caminho, você conta as estrelas, porque Deus vai abrir caminho aonde não há caminho. O problema é você não deixar que aconteça o que frequentemente acontece com você e comigo. Nós deixamos o passado determinar o nosso futuro. Está aqui o Abraão lidando com o seu passado. Tinha casado com uma mulher que amava, mas ele não sabia que ela era estéril. E agora muitos anos já tinham se passado e ela continuava estéril. E parecia que isso não tinha como acontecer, por causa dessa casualidade. Mas ele não estava pensando que Deus com uma palavra podia dar para ele o que era impossível humanamente. Que a palavra de Deus é criadora. Quando Deus falou, Ele é soberano para fazer cumprir. E Ele tinha dito que ia ser uma descendência igual às estrelas. E Ele ia fazer cumprir isso. Então, nós temos algumas lições aqui. A primeira delas, eu quero me focar só nesse pedaço, para que você não seja tanta informação e você saia daqui e esqueça. Então, segura isso. Todas as vezes que chegamos numa bifurcação, que não sabemos para onde ir, ou que parece que não há caminho, temos que contar as estrelas. Isso, em outras palavras, temos que nos lembrar do nosso Deus, que com uma palavra Ele cria. E temos que lembrar que nós viemos ao mundo com uma palavra de Deus. Você não é casualidade. E temos que lembrar que quando essa palavra de Deus for dita, quando Deus o disse, na eternidade, antes que você viesse no ventre da sua mãe, havia um destino para você. Eu não sei em que pedaço do teu destino você está. Eu sei em que pedaço do meu destino eu estou. Mas eu não sei em que pedaço do destino teu você está. Eu sei em que pedaço que a Betel está. Eu sei. A história foi contada aí, da onde começou, como foi antes.
Deus pôs a Betel como sucessora da Bethany, porque quando Deus começa uma coisa, Ele vai cumprir. E Ele vai usar coisas que às vezes nós não imaginamos que possa acontecer. Então, quando você chegar num ponto desse da tua vida, sabe, não entre para a tua tenda e fique murmurando. Não entre na tua tenda e fique deprimido. Não entre em você mesmo, não se em si mesma, mas sai de você mesmo e começa a olhar para Deus. Para de olhar para você, para as tuas impossibilidades, para os teus problemas, e olha para Deus. E conta as estrelas. Contar as estrelas quer dizer, pense que você não está andando, mas sim pelas possibilidades de Deus e não pelas tuas. Você não está andando pelas possibilidades tuas. E cada vez que você for andar pelas tuas possibilidades, eu te digo, você já é um perdedor. Mas segundo a palavra de Deus, nós somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Ele já nos amou. Ele te amou antes de você nascer. Porque Jesus morreu antes que você nascesse. Antes que eu nascesse. Então nós temos que contar as estrelas. Agora veja bem. As promessas, nós aprendemos algumas coisas nesse texto. Primeira coisa, que as promessas de Deus sobre o nosso destino, elas não dependem de circunstâncias. Então, sabe qual que é o problema nosso da vida cristã, irmãos? Nós deixamos que aquelas coisas que Deus tem para nós sejam dirigidas por circunstâncias. Nós nos focamos nas circunstâncias e não no que Deus disse. Nós nos focamos em nós mesmos e não no Deus Criador que nos deu um destino e tem um propósito. Deus é um Deus de propósitos e que quer nos levar nos seus propósitos. Eu digo, essa é só uma partezinha do destino da Betel que se cumpriu. Muito tem para cumprir. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus que a Betel vai ir para as nações. Eu declaro e profetizo no nome de Jesus que aqui há missionários e missionárias, que há homens poderosos de Deus que ainda estão dentro da tenda, mas que quando saírem e começarem a contar as estrelas, a história muda. A história muda. A história muda. Porque vão sair de uma coisa chamada esperança e vão pisar numa coisa chamada fé. Sabe qual que é a diferença de esperança e fé? Esperança é uma coisa que você está esperando, que tem que acontecer e que está fora, muitas vezes, da tua possibilidade. Fé é quando você espera alguma coisa e você traz aquela tua esperança à realidade. A fé faz com que você traga o futuro para o presente. Aquilo que ainda não existe, para presente. Então, não depende de circunstâncias, irmãos. Nós temos que nos livrar das circunstâncias. Nós estamos vivendo uma circunstância terrível. Eu estou vivendo na minha vida uma circunstância terrível. Irmãos, eu peguei o Covid, fiquei 6 dias na UTI, fiquei uma semana na UTI. Quase morri. Fui para a UTI e fiquei lá. Sabe por que eu estou aqui agora? Porque o meu destino não terminou. E Covid é uma circunstância. Quando eu entrei na UTI, quando estava entrando para ir para o hospital, eu disse uma coisa no meu coração, para mim mesmo. Eu disse, Senhor, se o meu destino terminou aqui, eu quero um encontro contigo. Eu quero ir lá, porque aqui é muito melhor, quem fica se vire. Porque lá é muito melhor. Lá é muito melhor, eu quero estar contigo. Mas Senhor, se o meu destino não terminou ainda, não é Covid que me leva. Não é nenhuma circunstância que me leva. E aí eu fui para a UTI. E veja só, quando você não deixa a tua vida andar por circunstâncias, coisas começam a acontecer da parte de Deus na tua vida. Eu estava lá sem ar, procurando ar para tudo que é lugar. E tinha assim aquele negócio que eles usam para pôr aqueles bags de remédio que põe na tua veia. Eu tive que assinar umas 10 liberações para usarem remédio em mim que nunca tinha sido testado antes. Ninguém sabe o resultado, ninguém sabe o que poderia dar. Eu tive que assinar um waiver lá, assinar uma declaração que eu me responsabilizava e eu queria que fosse aplicado. Então tinha assim uma fila de saquinho assim pendurada naquele negócio que eles usam para pendurar no hospital. E eu estava lá buscando ar. E de repente nessa busca de ar, o meu olho passa naqueles saquinhos. Eu não estava nem prestando atenção, irmãos. Eu não conhecia o nome daquelas coisas que estavam lá.
tudo remédio novo, nenhum experimentado ainda, estavam experimentando em mim. Quando eu passo o olho, eu vejo um saquinho daquele escrito glucose. Quando eu li glucose, eu dei um salto da cama, fui lá, fechei aquele negócio que estava ligado na minha veia, tirei o saquinho de lá, a enfermeira veio correndo e disse: você não pode fazer isso. Eu disse: posso e já fiz, porque eu tenho problema de açúcar, eu tenho problema de diabetes, que não é minha, ela vai sair no nome de Jesus, porque não foi Jesus que me deu, então ela é ilegal na minha vida, e ela vai sair, eu estou orando e ela vai sair, mas com esse negócio aqui, eu vou morrer, se continuar. E aí eu disse para ela: mede logo o meu açúcar. Ela mediu, o meu açúcar já estava em 600, o meu açúcar. O meu pai tinha diabetes e foi para o hospital por uma coisa pequena. Quando chegou lá, botaram um soro glicosado na veia dele. O açúcar dele foi a 700, todos os órgãos parou. Eu estava a caminho de acontecer comigo o que aconteceu com o meu pai. Agora fala para mim, você acha que por casualidade meu olho passou e eu li glucose? Não existe casualidade, irmãos. Existe cuidado de Deus, existe propósito de Deus. Circunstâncias não mandam em você. Deus é um Deus acima das circunstâncias. O teu destino não depende de circunstâncias. É por isso que nós temos que, quando chegamos em lugares assim, em situações assim, olhar para o céu e contar as estrelas. Porque aí nós transferimos as coisas. Nós transferimos aquilo do nosso controle para o Deus Criador. Nós reconhecemos o Deus Criador na nossa vida. E Ele assume o controle das coisas na nossa vida. Interessante, tremendo. Aí eu saí. E eu vou lá então. Fui num cardiologista, porque com o meu coração saiu batendo a 145, 150, direto. Uns 15 dias depois eu fui no cardiologista, ele falou, me testou, fez todos os testes e disse assim: você está bem. Um tempo depois, meu coração não parou. Eu falei: então se está bem, o coração vai voltar para o normal. Vai voltar a bater no 100, 95, que sempre bateu. E olha, gente, eu antes desse negócio do Covid, eu corria cada dia, cada other day, um dia sim, um dia não, 6 milhas na academia, levantava peso. Então, se tivesse que morrer do coração, eu já teria morrido há muito. O médico disse: você fez um ecocardiograma. Ele falou: uau, as paredes do teu coração estão como de bebê. E fez todos os testes. E aí eu vou para casa. Fiquei mais 15 dias e nada das batidas pararem. E aí eu fui de novo lá. E aí ele disse: olha, você está tendo um efeito colateral de algum remédio que te deram, daqueles remédios que te aplicaram na veia. Porque você está com um problema de miocárdio, você tem miocardite. E ele disse para mim: você pode a qualquer momento, cair com um infarto. Então eu vou fazer uma prescrição aqui para você de um life vest, um colete, que eu estou vestindo agora mesmo. E que esse colete tem aqui um negócio que, se por acaso eu desmaiar, ele vai dar choque aqui, ó. Aqui está cheio de sensores. E coisa que vai dar choque, igual eles fazem assim, o paciente acorda. E vai mandar todos os dados para o meu escritório. E eu falei: doutor, eu tenho que pagar alguma coisa? Ele falou: não, só vai ser meio desconfortável, porque você tem que dormir com esse negócio. Aqui nas minhas costas está cheio de sensores, cheio de cabo, e eu tenho que dormir por cima desse negócio. Eu falei: quanto tempo? Ele falou: 3 meses, até que a gente tem uma coisa. Eu falei: tudo bem, eu vou. O seguro paga? Paga, então ponha. Então está aqui, eu estou andando com ele, mas eu vou dizer uma coisa para você. Antes que o propósito de Deus se cumpra na minha vida, meu coração não para. Eu não posso morrer antes que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Sabe por quê? Porque eu me posicionei. Eu disse ao Senhor, como Maria disse um dia, quando o anjo apareceu para falar para ela: Senhor, seja feita em mim segundo a tua palavra. Eu me posiciono, e agora o resto não tem nada a ver comigo. Responde o Senhor mesmo por mim. E eu me posiciono.
E a tua palavra é que é a última palavra sobre a minha vida. É a tua palavra, a última palavra sobre a minha vida. Então as promessas do nosso destino não dependem de circunstância. Agora presta atenção, eu quero te dar 4 coisas que são âncora para as promessas de Deus. 4 coisas, para você pensar nelas. A primeira coisa é que as promessas de Deus dependem de uma palavra específica de Deus sobre nós. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 até o 3. Pode colocar no telão para a gente, por favor? Aí está escrito: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está o Abraão com uma palavra específica sobre a sua vida. Agora talvez você possa pensar: ah, pastor João, mas o senhor sabe a palavra. Eu sei a palavra específica de Deus para a minha vida. Quando conhecia Jesus, estava na universidade para ser agrônomo. Eu queria ser agrônomo, plantar, cuidar da fazenda. Essa é a minha tradição de família. E aí eu conheci a palavra e eu parei o meu curso e eu fui fazer o curso de teologia para ser pastor. Quase fui desmembrado da família por causa disso. Mas depois ganhei toda a minha família para Jesus, porque em 10 gerações não tinha um crente na minha família. Aí eu ganhei meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha vovó, meus tios para Jesus. E então, naquele dia, Deus teve uma palavra específica sobre mim. Agora você pode dizer: ah, pastor, mas o senhor é o pastor João. Ah, pastor Paulo. Ah, mas o senhor, apóstolo Paulo, teve palavra. Mas irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus não tem filhos de segunda classe. Deus só tem filhos de primeira classe. Não tem nenhum dos filhos do Senhor que não tem uma palavra de Deus sobre o seu destino. Ninguém nasceu sem um destino. Agora, o que pode acontecer é que às vezes Deus já falou sobre o meu destino, mas eu estava muito ocupado com outra coisa e não entrei nele. E daí esqueci. Pode ser que Ele falou e eu nem ouvi, porque eu estava tão ocupado com tanta coisa na minha vida. Qual seria a tua resposta se eu perguntasse para você agora? Você não precisa dar a resposta, mas eu quero que você pense: qual é o destino que Deus tem para você? Qual seria a tua resposta? Você poderia dizer para mim? Eu posso. Eu estou andando no meu destino. Eu creio que ainda tenho muita coisa para fazer antes de determinar o meu destino. Agora, você pode dizer qual é o teu destino? Aí você pode dizer: ai, mas eu não sei. Veja, a Bíblia disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não existe desculpa para você não saber do seu destino. Não há desculpa, porque todo que bate se abre, todo que pede recebe, todo que busca encontra. Não há desculpa. Há um destino para você. E agora eu vou dizer uma coisa: você será uma pessoa bem infeliz. Você será uma pessoa que vai estar zumbizando por aí, enquanto você não descobrir o destino que você tem, que Deus tem para você, e você não começar a entrar nele. Porque a tua realização está naquilo que o teu Criador te criou para ser. A tua realização não está no que a sociedade diz que você tem que fazer. Não está no que o pai e a mãe queriam que você fosse. Não está no que o mundo está dizendo que você é. Está no propósito que Deus tem para a tua vida, debaixo do qual você veio nesse mundo. E não há desculpa. Não há desculpa. Então, se você ainda não sabe, comece a buscar. Você vai saber. Porque é possível que Deus tenha coisas tremendas que você não tem nem ideia. Não tem nem ideia. Se alguém me falasse que eu iria para as nações que eu já fui, pregaria para as multidões que já preguei, eu ia dizer: você está louco? Primeiro, eu não quero ser pregador, porque antes de conhecer Jesus, sabe, eu
eu fazia burla dos crentes, dizendo, Bíblia é desodorante de crente. Cada vez que eu via alguém com a Bíblia, eu dizia isso. Fazia pouco caso. E depois ela virou meu desodorante. Então, mas, amados, não há desculpa. Então, se você está nesse ponto em que a tua vida está meio sem sentido, você talvez esteja meio depressivo, você talvez esteja meio sem saber como vai ser a tua vida daí para frente, eu quero fazer um desafio para você. Busca, bata, peça. É tudo o que você tem que fazer. E afine o teu ouvido, porque Deus vai falar com você. De muitas maneiras Ele fala, mas Ele vai falar com você. Então essa é a primeira coisa. Uma palavra específica. Já existe uma palavra específica sobre você, pronunciada por Deus na eternidade. Você precisa entrar nela. Agora, essa é a parte da promessa, porque a promessa tem duas partes: do Deus que fez a promessa e de você que se posicione para que a promessa cumpra. Deus falou com Abraão, disse: sai da tua terra. E lá foi o Abraão. E olha só, parece brincadeira, porque Deus nem disse aonde que era a terra. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Imagine isso. É igual dizer para mim: sai daí e vai andando, porque eu vou levar você em algum lugar. Mas aonde, Senhor? Como eu chego lá? Qual é o caminho? Sabe, a maneira de você entrar é a dependência de Deus, como Abraão dependeu. Há uma promessa sobre você, há uma palavra específica sobre você. Não há desculpa para nós nesse ponto, porque talvez o diabo possa estar tentando soprar no seu ouvido: mas eu, né? Aquela baixa estima, isso não é de Deus, irmão. Já existe uma palavra e ela está dada. Você tem que descobri-la, porque você entra no destino, e o destino é uma descoberta. Você vai andando com Deus, e à medida que você vai andando nesse processo de caminhada com teu Deus, sabe o que acontece? Você vai descobrindo o que Deus tem para você, e você vai entrando. É um caminho que você nunca andou antes. Eu estou andando num caminho que nunca andei antes, mas eu sei que nesse caminho que eu estou andando, Deus tem uma palavra específica para mim. Essa é a primeira coisa. Então as promessas de Deus estão ancoradas em 4 coisas. Primeira coisa, numa palavra específica. Já é essa palavra sobre a tua vida, já foi dita. Segunda coisa, no nosso posicionamento. Gênesis capítulo 12, versículo 4 até o 7. Vamos lá? 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Não diga que você já está passado da idade. 75 quando saiu. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e a todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram o Senhor em Harã, e partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, de novo a promessa: darei à tua descendência essa terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8. E passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou suas tendas, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então o Abraão se posiciona. Deus disse sai, e ele saiu. E Deus foi conduzindo. Amados, muitas vezes nós queremos chegar no último passo sem ter dado o primeiro passo. É impossível. Nós precisamos começar a andar. Sabe, uma vez eu estava meio confuso assim, e eu estava lendo a Bíblia, eu estava lendo lá no profeta Ezequiel, lá no 47, e estava escrito uma história lá: saiu um rio debaixo do altar, e esse rio corria, e veio lá alguém com uma vara e mediu 500 côvados, depois mais 500, e ele foi andando e andando e andando, até que já não podia mais andar, tinha que nadar. E aí Deus falou comigo: você está querendo nadar antes de ter andado com a água pelo teu tornozelo. Vai andando e eu vou aumentando a água. Talvez a água está muito rasinha para você,
Mas enquanto você anda, Deus vai aumentando a água na tua vida. Isso é a palavra que Deus deu para mim e está dando para você agora. Vai andando, pela fé, vai caminhando, não interessa. É Deus que vai aumentando. Essa é a segunda coisa, um posicionamento. Se posicione, amados. Se posicione e Deus vai cumprir o que prometeu. Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Amém? Aleluia. Terceira coisa, necessita da nossa perseverança. Se você pega, por exemplo, o livro do Apocalipse, você vai ler que depois de cada uma das cartas às 7 igrejas, que é uma carta para nós aqui também, são cartas para nós, tem a palavra lá, ao que perseverar até o fim. Todas elas têm essa palavra. Perseverança. A perseverança é uma coisa indispensável na vida cristã. Você não pense que você começa um propósito de oração e aí você para. E muitas vezes para antes de ter recebido o que está pedindo ao Senhor. A perseverança, essa é uma outra coisa que a nossa vida, as nossas promessas tem que se ancorar nela. A perseverança. Hebreus diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, versículo 1, 2, 3. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Finalmente, a quarta coisa é essa. Consiste em levantarmos altares por onde passamos. Levantar altar a Deus por onde passamos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, toda coisa que acontece na tua vida, você entroniza Jesus como o Senhor daquilo. Jesus é o Senhor. Agora eu estou passando por muita coisa na minha vida. E adivinha o que eu estou fazendo? Levantando altares. Não é altar físico, não é nada disso. Mas eu estou agora recolhendo o Senhor como o Senhor. Levantar um altar quer dizer entronizá-lo. Eu estou levantando altares na minha vida. Agora mesmo com essa coisa do coração, estou levantando. Aí como se não bastasse, eu vou fazer um check-up. Daí me dizem assim, você está com câncer na bexiga. Aí eu falo, mas que negócio é esse? 3 anos atrás fui curado de um câncer. Um câncer dos mais invasivos que tinha. O médico foi operar para tirar o câncer, e quando foi me operar não tinha mais câncer. Eu tenho a foto e eu tenho os dados do médico gravados no meu telefone. Porque às vezes eu estou contando isso para alguém, eu tenho o diagnóstico aqui, assinado pelo médico. E quando ele entrou lá para fazer a retirada do câncer, não tinha câncer. E agora ele me diz, você tem um câncer. Eu perguntei de que lado da bexiga, porque esse outro estava do lado esquerdo. Ele falou, lá do lado direito. Eu falei, esse câncer não é meu. Jesus não tem câncer para me dar. E se por acaso ele deixar que venha um câncer, ele vai me levar onde ele quer me levar, com câncer, sem câncer, do jeito que quiser. E aí tal, fui para fazer a operação. Cheguei lá, tinha um câncer mesmo. Rasparam o câncer, tiraram o câncer, mandaram para a biópsia, e o médico disse, você quer a notícia boa ou a ruim? Eu falei, bom, para mim tanto faz, eu quero receber as duas. Eu falei, então vou começar pela ruim. O negócio teu é carcinoma, que quer dizer câncer. Eu falei, bom, isso eu já tinha ouvido antes, né? Não é novidade. Ele falou, a segunda, a boa, é que esse seu câncer é dos cânceres mais sem vergonha que existe. Ele não é invasivo, ele não lança raízes, você não vai precisar fazer quimioterapia, não vai precisar tomar remédio nenhum, só vai vir aqui de ano em ano para a gente dar uma checada como é que está indo. Mas eu falei, ainda que não seja invasivo, não vai ficar em mim. E eu estou orando por isso. E nós temos que começar a tomar posicionamento. Nós temos que levantar altar para Deus. Se eu creio que o meu Deus é o Deus que me cura, então eu preciso ser curado. Porque senão é uma ideia que eu tenho sobre Deus. E Deus não quer que a gente tenha ideia sobre Ele, que Ele é o Deus que cura, que é não sei o quê. Ele não é uma teoria, Ele é um Deus que você precisa conhecê-lo, de andar com Ele. Conhecê-lo na prática. Como está o teu andar com Deus? São 4 coisas que eu disse que nós temos que nos ancorar para podermos ser bem-sucedidos. Uma palavra de Deus você já tem. Posicionamento, isso é com você. Eu não sei se tem ou não, mas você sabe.
Perseverança também é com você. Não sei se você tem ou não, mas você sabe. E levantar altares. Eu não sei se você tem levantado altares, mas você que está aqui, eu creio que Deus trouxe você aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Você tem que começar a levantar altares se você não é um levantador de altares. Finalmente nós vamos terminar, vamos indo para o fim aqui. Porque esse negócio de pastor, né, às vezes começa a falar e não termina. Como é que eu posso ter certeza que Deus pode cumprir essa promessa? Como é que eu posso ter certeza que Deus vai fazer a parte dele? Como é que eu posso ter certeza? É ruim responder pergunta quando ninguém fez pergunta, né? Então pergunte para mim, pastor João, como é que eu posso ter certeza que Deus vai cumprir? Vamos lá, alto, pergunta para mim. Mas tem gente que está tão tímido, como é que Deus vai cumprir alguma coisa assim? Vamos lá de novo, pergunta alto, em voz alta, pastor João, como é que Deus vai cumprir as promessas na minha vida? A Bíblia diz como. A Bíblia diz como. Presta atenção. A primeira coisa que devemos fazer, versículo 9 e 10. Dá uma olhadinha no texto. Eu gosto muito de ser textual. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Sabe o que é a primeira coisa? Vai para o capítulo 15, desculpe, nós estamos lendo o 12, né? Eu acho que eu não anotei o capítulo para você. Capítulo 15, versículo 9 e 10. Pode fazer a troca lá? Aí, versículo 9 e o versículo 10. Aí, muito obrigado, irmãos. Desculpe, fala é minha aí, gente. Eu dei o texto lá errado. Respondeu-lhe: toma uma novilha e uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Vai para o outro versículo, 10. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, depois em ordem as metades, uma defronte da outra, mas não partiu as aves. Sabe qual é a primeira coisa que você tem que fazer para você ficar sabendo? É fazer um sacrifício. Agora presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Esses sacrifícios aí que o Abraão fez, era um símbolo do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus já foi feito por você. Deus já passou o fogo no meio do sacrifício. Sabe, ele já foi queimado no altar. Aquele altar do Velho Testamento era um simbolismo da cruz de Cristo. Esse sacrifício é um simbolismo da pessoa de Jesus. Então o que Abraão estava oferecendo, sem saber, mas Deus não interessa o quanto você sabe, Deus interessa o quanto você obedece o que ele diz. Abraão não tinha nem ideia do que estava fazendo, mas estava fazendo por obediência. Então quando você oferece esse sacrifício, como Abraão ofereceu esse sacrifício, sabe o que acontece? Você está oferecendo Jesus para o Pai. Tem um salmo que diz assim: que darei ao Senhor em troca de todos os benefícios? E daí vem a resposta, é uma pergunta. Daí vem a resposta: tomarei o cálice da salvação. Sabe, quando você reconhece o sacrifício de Jesus, e você levanta Jesus na tua vida, e diz: Senhor, aqui está o sacrifício que o Senhor fez por mim, eu me rendo a Ele, eu o recebo na minha vida, eu creio que Ele foi feito por mim, é palavra tua, e Ele já foi feito. Você pode ter certeza que Deus vai cumprir isso. Esse é o primeiro ponto. Se você está aqui nessa noite, é porque talvez você já ofereceu o sacrifício, que em outras palavras é o seguinte: é receber Jesus como teu Salvador, é oferecer para Deus o sacrifício. Então, se você está aqui, possivelmente você já fez isso. Mas se você ainda não fez, se você vem na igreja porque você gosta, a palavra é boa, o ambiente é bom, aí os irmãos são nice. Se você vem por essas coisas, não adianta, você precisa nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, nem entrar no reino de Deus. Tem que nascer de novo. Então, para você ter certeza, ofereça o sacrifício. Segunda coisa é cuidar do sacrifício que você ofereceu. Versículo 11, vamos aí no 11. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. O Abraão ofereceu um sacrifício, e vinha aves querendo comer, e ele enxotava.
A parábola do semeador diz que quando a semente cai no nosso coração, as aves comem, e Jesus interpreta como sendo o diabo que leva a semente. Então, você já se ofereceu a Jesus, o sacrifício já foi feito, mas agora você tem que cuidar disso. Você tem que ser cuidadoso com isso. O Abraão enxotava as aves, tocava as aves, e ele vai tocando as aves. Como é que você está cuidando do sacrifício que Jesus fez por você? Como é que você está cuidando de você como sacrifício? Porque a Bíblia diz: apresentai-vos os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que você está cuidando de você? Está enxotando as aves? Tem muito corvo sobre a sua cabeça, tem muita ave de rapina sobre a sua vida, pode crer. Você tem que enxotar as aves, assim você vai saber como Deus vai cumprir. Esses são requisitos para Deus cumprir, e você vai saber que Ele cumpre. Agora veja só, versículo 12 até o 16, vamos lá? Versículo 12 até o 16 do capítulo 15. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e trevas cerradas o acometeram. Espera aí um pouquinho. De repente, Abraão não tem mais forças para enxotar as aves. Vem um sono sobre ele e ele cai dormindo. Não consegue mais enxotar as aves. Sabe o que acontece? Quando você não puder manter, Deus está aí para ajudar você a manter. Não interessa que pesadas trevas caiam sobre você, não interessa que densas trevas, não interessa que pavor venha sobre a tua vida. Você tem que continuar olhando para Jesus, o consumador e autor da sua fé. Você tem que continuar. Então, aí o Abraão caiu nesse sono. Vamos para o próximo versículo, o 13. Versículo 13. Então lhe foi dito. Quando Deus assume o controle, Ele fala. E veja o que Ele fala. Então lhe foi dito, sabe com certeza. Deus está dizendo: Abraão, chega de dúvida, homem. Eu já falei, que negócio é esse? Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sei tudo sobre você e a descendência que eu te prometi. Eu estou no controle. Ainda quando parece que eu estou no controle. Nada acontece sem que eu esteja no controle. Eu sou um Deus soberano, o Todo-Poderoso. Então ele vai dizendo isso. Vamos para o próximo versículo. Mas também eu julgarei a gente a que tem que sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza. Não fique preocupado, a justiça me pertence. Tem um versículo na Bíblia que eu temo cada vez que penso nele. Diz assim: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Não tente fazer você mesmo. Deus vai cumprir a sua justiça. Próximo versículo. E tu irás aos teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Versículo 16, que é o último aí. Na quarta geração tornarão para aqui, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. O Abraão não sabia que Deus estava dando uma chance para aqueles povos da terra se converterem, se voltarem para Ele. E dali 400 anos, Deus ia dizer: já chega, agora entra na terra e mata todo mundo. Talvez você nunca tinha entendido porque Deus disse, quando o povo de Israel entrou na terra, que tinha que matar todo mundo. E já tinham tido 400 anos de chance de Deus de mudar de vida como nação, e se converteram como nação. E agora, aí estava então Deus executando a sua justiça, levando o seu povo à sua terra. Então nós não sabemos às vezes o que Deus está fazendo, mas Ele sabe o que está fazendo, e está fazendo o melhor, está fazendo o que está fazendo com justiça, não de qualquer maneira. Agora veja bem, então o sacrifício não é você que precisa cuidar. Deus, quando você dormir, Ele vai cuidar, ok? A terceira coisa, é você tem que saber que não depende de você. Deus está no controle. A quarta coisa, é saber que no tempo de Deus, Deus aceita o sacrifício. Dá uma olhadinha no versículo 17. Veja o que diz aí. 15, 17. E sucedeu que posto o sol, aí já estava noite,
Ele saiu para contar as estrelas de dia. E sucedeu que, posto ao sol, houve densas trevas, e um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo passou entre os pedaços. Não é na hora do Abraão, não é quando o Abraão enxota, não é quando o Abraão parte as aves. Chega a hora da aceitação de Deus do sacrifício. Deus manda o fogo. Todas as vezes que era oferecido um sacrifício para Deus, vinha fogo, porque aquele era um tipo de alguma coisa relacionada com a pessoa de Jesus. E sabe, o fogo significa a justiça de Deus. Então a justiça de Deus, que era eu que tinha que pagar o preço para ter, Deus demandou do seu Filho, e Ele se tornou Senhor Justiça Nossa. Esse é o nome dele. Ele se tornou a tua justiça, porque o fogo passou lá. Então Ele manda o fogo, Ele manda o fogo, mas Ele manda o fogo na hora dele. Aleluia. Por isso, eu e você não temos que ficar preocupados, porque Deus vai fazer. Ele é o soberano, e Ele manda o fogo na hora dele. Agora vamos terminar aqui a última coisa, versículo 18 a 21. Depois que então Ele manda o fogo, passa o fogo, agora acabou o negócio de promessa. Veja o que está escrito aí. Vamos ler os versículos. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Diga comigo, aliança. Aliança está para lá da promessa. Aliança está para lá da promessa. Antes ele tinha uma promessa, agora ele tem uma aliança. E tem uma aliança com Abraão. O Abraão entra em outro estágio da sua vida. Deus quer nos levar de glória em glória, como diz a Bíblia. Pela fé, ele entra em outro estágio. Então, naquele mesmo dia fez aliança dizendo: a tua descendência, agora leia a próxima palavra, bem alto. A tua descendência, dei. É presente, passado e futuro. É passado, eu já dei. Já está feito, eu dei. Eu já dei, é teu. Quero dizer para você que na pessoa de Cristo, Deus já deu tudo o que você e eu precisamos. Ele é o provedor meu, é o teu provedor. Ele já deu. No passado, quando Jesus foi oferecido como cordeiro por você, dei essa terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, próximo, o Queneu, o Fariseus, e aí vai dizendo os nomes. E aí vai dizendo os nomes. A quinta coisa é saber que é uma aliança baseada no sacrifício. A aliança veio depois do sacrifício. O sacrifício de Jesus já foi feito. Há uma aliança com você. Eu conheço um cântico que eu amo, que eu gosto demais. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é aliança. Ele é aliança. E a aliança foi feita no sacrifício dele. Deus tem uma aliança com você por meio de Jesus. E baseado nessa aliança, ele diz: eu já te dei. Porque não é pelos teus méritos, é pelos méritos de Jesus. Não chega nada para você pelos teus méritos. Tudo que chega a você da parte de Deus, chega pelos méritos de Jesus. Agora, me creia se você puder, que muitas vezes nós estamos querendo merecer o que Jesus já comprou e pagou o preço com a morte dele, com o sangue dele. Estamos querendo merecer, quando nós temos que tomar pela fé. Não é pelo merecimento, é pela fé. Eu quero terminar fazendo essa pergunta para você. Como é que você está? Que estágio da tua vida que você está vivendo agora? Talvez você esteja assim: ai, eu já sou cristão há 10 anos, 5 anos, 20 anos, mas ainda não sei nem o que Deus tem para mim. Irmãos, esse negócio tem que parar. Porque enquanto você fizer assim, é como se você estivesse andando como o povo de Israel, 40 anos no deserto, em círculos. Você tem que entrar na terra prometida. E a terra prometida não é o céu. O céu. Tem muita gente jogando tudo para o futuro.
quando o que Deus tem para você começa aqui. Claro, também termina lá, mas começa aqui. Deus vai fazer novo céu e nova terra. E você vai ficar na nova terra. Então talvez você esteja nessa situação, se julgando indigno, patinando nesse barco há tanto tempo. Eu quero fazer um desafio com você. E isso tem a ver com você. Eu não posso fazer nada por você. Gostaria muito de poder fazer. Mas Deus deu uma coisa para você chamada livre-arbítrio. Quando você recebeu Jesus, isso se voltou em você de novo. E agora, pelo poder do Espírito Santo e pela tua obediência, você pode entrar nas coisas que Deus tem para você. Quero fazer um desafio para você. Se você está andando assim, sem rumo, se você, sei lá, vivi o ano passado, está quase terminando o ano, vivi o ano passado, aí vem outro ano, vivi 3 anos, aí vem outro ano. Você não pode viver assim. Há um propósito para a tua vida, há um destino para você alcançar. Eu queria fazer um desafio para você. Se levanta no seu banco. Eu gostaria de orar com você, porque Deus tem esse propósito. E sabe, na parte dele está tudo feito. A nossa parte é o problema. Eu quero que você ore comigo.